Vamos lá. Bom, aqui eu trouxe para a gente o porquê nós temos que estudar tanto a legislação, né, quanto as normativas técnicas atribuídas não só à topografia, mas cada uma das áreas do conhecimento aplicadas à arquitetura e urbanismo, né? No caso da topografia, eu trouxe um exemplo aqui da construção do metrô de São Paulo lá em 2007. O que aconteceu nessa construção? Quando a gente constrói um túnel, né? No caso, os metrôs, eles têm esses túneis, né, subterrâneos, para de forma com que a gente consiga concluir essa construção de uma forma mais rápida, nós comumente iniciamos a execução do nosso projeto através de duas frentes de escavação. Aqui, então, eu tenho a frente de um túnel, aqui a outra frente. Essas frentes, em teoria, ao final, né, da construção dos túneis, elas devem se encontrar. Nesse caso de São Paulo, o que aconteceu? As frentes, elas não se encontraram com uma diferença de 80 centímetros. 80 centímetros para uma frente de metrô, né, pode acarretar, por exemplo, problemas na entrega, né, da nossa obra. Porque isso impossibilita, né, a passagem das locomotivas. Então, esse erro de 80 centímetros, ele teve que ser, atrasou as obras, e aí aqui eu trouxe até um exemplo, né, de tolerância desse erro, que é comum, utilizado, inclusive aqui no Brasil, que é no máximo de 10 centímetros. Então, o que aconteceu? No caso lá do metrô de São Paulo, eles tiveram que escavar, né? Então, a parede do túnel de um lado teve que ser escavada, do outro também teve que ser escavada, para eles conseguirem se encontrar em um trecho um pouco maior, de forma com que esses 80 centímetros fossem desprezados na entrega das obras. Isso gera um atraso, né? E esse atraso gera prejuízos, não só prejuízos econômicos, mas também sociais, porque as pessoas dependem, né, do metrô para se locomover dentro da cidade. Isso é só um exemplo do quão importante é a gente seguir normativas técnicas, né? Aqui, por exemplo, existia uma norma que é utilizada no Brasil que diz que essa tolerância é de 10 centímetros. Como não se respeitou, né, as normativas, acabaram que tiveram que refazer parte do metrô. Esse conserto levou mais de 20 dias para ser realizado e, de acordo com o jornal Folha de São Paulo, os custos necessários para a construção de 40 metros de túneis, né, no caso desse túnel, eram equivalentes aos custos de reparo para apenas 5 metros. Então, foi um prejuízo considerável, né, no sentido econômico. Foi uma falha humana, isso o próprio jornal também define que foi uma falha humana, e erros humanos são plausíveis, mas podem ser mensurados, diminuídos ou até mesmo evitados se respeitadas as fiscalizações e as normativas técnicas que são o tema da nossa aula de hoje. Então, caso, né, a normativa técnica e as fiscalizações, respeitando as normativas, tivessem sido adequadas à execução da obra, esse erro não teria acontecido. E óbvio, né, que isso tem afinidade com a topografia, porque como a gente está projetando algo concreto sobre uma atividade da engenharia, a gente tirou do desenho, aplicou, a gente tem que utilizar da topografia para alocar a nossa obra de forma correta. E isso não foi o que fizeram lá em São Paulo.
Bom, e por que que a gente tem que legislar e normatizar? No âmbito profissional, o estabelecimento de leis e normas técnicas é muito importante, porque ele assegura deveres e direitos tanto para nós como profissionais, quanto para a pessoa que está solicitando os nossos serviços, né? Então, se nós seguimos todas as normativas e toda a legislação de forma correta, nós temos um respaldo legal e normativo que nos defende perante algum processo, né? Algum eventual processo que pode acontecer ao longo de nossa atividade profissional. Isso vocês também devem ter lá no final do curso de vocês na disciplina de legislação. Vocês têm uma disciplina específica que trata desse assunto mais aplicado a, a atuação de vocês como futuros arquitetos e urbanistas. Bom, as leis, elas são obrigatórias. Então, por exemplo, nós temos que, para a gente edificar em um determinado terreno, nós temos que respeitar uma série de legislações, principalmente as leis cadastrais, né, municipais, mas também as leis de segurança, como, por exemplo, a lei que diz que terrenos com uma inclinação muito acentuada necessitam de um laudo geotécnico para poder garantir a estabilidade na execução das obras. Isso é lei, então nós somos obrigados a cumprir a legislação. As normativas, elas não são obrigadas, mas elas trazem um parecer que foi feito por técnicos e pesquisadores da área, e esse parecer técnico nos traz uma confiabilidade muito grande. Então, se nós respeitamos uma normativa, nós estamos, a princípio, evitando que nós evitando que aconteça alguns erros, tanto no projeto quanto na execução de nossas obras. A normativa ela não é obrigatória, então nós não somos obrigados a seguir uma norma, porém, algumas leis exigem que a gente siga alguma normativa. Por exemplo, algumas prefeituras exigem que nós entreguemos projetos em determinado formato. São normas aplicadas a uma lei municipal, então essas normas acabam sendo obrigatórias. Mas desde que não existe essa obrigatoriedade definida por lei, aí fica a cargo do arquiteto e do engenheiro se vão utilizar, se irão utilizar essas normas ou não. Mas, de novo, utilizando a norma, nós temos como nos defender de algum eventual processo que possa acontecer. Bom, e quais são os responsáveis, né, os profissionais responsáveis por trabalhos relacionados às ciências geodésicas? Aí eu trouxe aqui alguns questionamentos. São arquitetos, engenheiros, geólogos, geógrafos, quais técnicos? Quem que pode assinar atividades profissionais relacionadas à geodésia? Bom, primeiro eu vou tratar aqui das engenharias. O CONFEA tem um artigo de 2016, né, a instrução 1073. Eu tenho quase certeza que esse número está errado. Eu vou conferir. Eu acho que é 1078. Bom, eu vou conferir. Bom, mas existe essa instrução que diz que os profissionais registrados no CREA têm as atribuições de atividades profissionais estipuladas nas leis e nos decretos regulamentadores das respectivas profissões, acrescidas das atividades profissionais previstas nas resoluções do CONFEA. Aí, em resumo, né, voltando aqui para o âmbito do CREA, alguns profissionais responsáveis por serviços topográficos de acordo com o CONFEA. Aí tem o engenheiro civil, o geógrafo, engenheiro florestal, a geologia, porém, ele só pode executar essas atividades se respeitar, além do conteúdo programático da disciplina, né, uma carga horária. Então, o que o CREA define? Quando o profissional forma, né, adquire o seu diploma de engenheiro, geógrafo ou geólogo, ele leva, né, esse histórico escolar para o CREA, e o CREA, através de uma análise desse histórico, né, desse currículo escolar, ele define quais atribuições serão ofertadas para aquele profissional. Ele se baseia
principalmente no conteúdo programático de cada uma das áreas de atuação, assim como também na carga horária estudada pelo profissional. Então, não basta o engenheiro cursar a disciplina de topografia que ele vai ter a atribuição de topografia. O CREA estipula uma carga horária para essa atribuição, tá? Por exemplo, na UFOP, algumas engenharias apresentam conteúdo semelhante na área de topografia, mas a carga horária delas é diferente, então pode ser que ao levar esses currículos para o CREA, um consiga uma atribuição e o outro não, por conta dessa normativa, né? Já o CAL, ele não analisa a carga horária, né? Até das últimas consultas que eu realizei, até então, ele não se prendia a isso. Ele tem uma resolução, que é a de número 21, de 2012, que define as atribuições do arquiteto e urbanista. Aí, para fins de registro, né, a gente tem, então, no item 4, que o arquiteto é responsável por análise de meio ambiente, planejamento regional e urbano, e no item 4.1 a gente tem considerações relacionadas ao georreferenciamento e à topografia. Aí aqui a gente tem como atribuições, né, o levantamento topográfico por imagem, a fotointerpretação, o georreferenciamento, levantamento topográfico plano e altimétrico, análise de dados georreferenciados e topográficos, cadastro técnico multifinalitário e elaboração de sistemas de informações geográficas, SIG. Esse conteúdo todo aqui, a gente não consegue tratar só nessa disciplina, nós vamos ver alguns deles. Outros vocês vão ver em algumas outras disciplinas de uma forma mais aplicada, tá? Então, é importante, só de observar aqui as atribuições que vocês podem ter, que o arquiteto ele pode executar o levantamento topográfico. Por isso que é muito importante a gente ter essas práticas presenciais no retorno presencial, porque já que vocês têm essa atribuição definida pelo CAL, nada mais correto do que vocês aprenderem como executar esse tipo de levantamento. Por isso que todo mundo só vai concluir a disciplina de topografia quando realizar essas práticas presenciais também, tá? Bom, aí agora um panorama legal das geociências no Brasil, né? Como que elas começaram. Bom, todo país tem a necessidade de demarcar o seu território, seja por questões de financeiras, né, para a produção de agricultura e agropecuária, tanto como defesa. Você conhecer os limites do seu território trazem características importantes para a defesa, para você evitar ataques e defender a sua soberania também, né? O decreto número 451-A, de 31 de maio de 1890, ele criou, então, no Brasil, o Serviço Geográfico Brasileiro. O objetivo desse decreto era reorganizar o Observatório Geográfico que estava situado lá na cidade do Rio de Janeiro. A gente tinha, né, já alguns estudos do espaço nacional, principalmente da nossa costa litorânea, que era até então mais observada do que o nosso interior. Então, a gente tinha essa necessidade de organizar o nosso espaço geográfico. Dessa forma, a gente precisou criar, então, esse decreto para a criação do Serviço Geográfico como forma de organização desse observatório lá do Rio de Janeiro. Bom, já em 1903, nós tivemos a criação de Comissão da Carta Geral. O objetivo dessa Carta Geral era mapear todo o território brasileiro. Então, através de operações geodésicas, cartográficas e topográficas, né? O objetivo era a gente mapear, né, as cidades brasileiras, os seus territórios, para a gente ter conhecimento do nosso espaço, porque até então
a gente tinha, né, algumas demarcações, mas elas eram, em grande maioria, de forma irregular, sem tanta precisão. Depois, em 1932, nós temos a criação do Serviço Geográfico do Exército. O Serviço Geográfico do Exército nada mais foi do que a junção desses dois itens anteriores. A gente uniu, né, as atividades do Observatório Geográfico lá do Rio de Janeiro com essa necessidade da cartografia nacional. Em 1936, foi instituído o Conselho Nacional de Estatística, que, como o próprio nome diz, vocês já conhecem, né? Ele tinha o objetivo de estudar algumas características no país, né? E através de estatística, né? Como, por exemplo, o crescimento populacional. E aqui eu tinha esquecido de passar para frente, ó. Então, repetindo, primeiro a gente criou o Serviço Geográfico, né? Reorganizou lá o Serviço Geográfico do Rio de Janeiro, depois a criação da Comissão da Carta Geral, que tinha o objetivo de mapear o país como um todo, a criação do Serviço Geográfico do Exército, que nada mais foi do que a junção das duas atividades desempenhadas por essas duas comissões anteriores, e, por fim, a gente teve, em 1936, a criação do Conselho Nacional de Estatística, que eu abro tudo de uma vez. Bom, em 37 a gente instituiu o Conselho Nacional de Geografia. Então, a estatística estudava os dados, né, a fim de fazer previsões baseadas em estatísticas, e a geografia estudava os limites territoriais do país. A gente tem muita necessidade de estudar a estatística junto, né, com a geografia. Por exemplo, você quer definir quais são os estados no Brasil onde o crescimento pela contaminação do coronavírus foi maior. A gente faz, né, uma sequência histórica, né, da contaminação por coronavírus em cada um dos estados, e baseado nisso nós conseguimos definir, então, as regiões em cada local no Brasil onde nós temos um crescimento maior ou um crescimento menor de contágio. Isso, então, une o quê? A estatística com a geografia. Isso é só um exemplo, né, da atuação dos dois conceitos ao mesmo tempo, né, estatístico e geográfico. Mas isso também é muito bem tratado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, né? Isso foi, e ele foi criado lá em 1938. Bom, ainda em 1938, a gente também teve a campanha dos mapas municipais, que precisava, agora era de uma uniformização da cartografia brasileira, porque até então os mapas eram feitos, mas sem uma uniformização. Então, por exemplo, um mapa realizado lá no Rio de Janeiro poderia utilizar um sistema de coordenadas diferente de um realizado em Belo Horizonte. Então, nós agora temos, né, criamos uma necessidade, criamos não, essa necessidade existia. Nós decidimos que era necessário uma uniformização das cartas nacionais para elas serem relacionadas entre si, porque se uma carta utiliza parâmetros diferentes da outra, fica difícil uma análise conjunta, né? Em 1946, foram fixadas normas para a uniformização da cartografia brasileira. Aí, isso aqui é de revisão. Vocês vão ver que agora a gente sempre vai precisar dessa revisão, né, da cartografia, porque as tecnologias vão se alterando e existe também, além dessa variação de tecnologia, a necessidade de uma atualização dos mapas. Então, a gente tem a campanha dos mapas municipais, que é a criação dos mapas de uma forma mais uniforme, e a gente tem aqui a uniformização das demais cartas nacionais. Em 1967, foram instituídas as diretrizes e bases da cartografia brasileira e criou-se a Comissão da Cartografia, um órgão que se chamava COCAR.
Bom, em 1984, através do Decreto 89.817, foram estabelecidas as instruções reguladoras das normas técnicas da cartografia nacional. Então, agora nós já temos normativas técnicas para a criação dos nossos mapas, né? O COCAR foi desativado em 1990 e em 1992 o IBGE elaborou normas para o levantamento de GPS e implantou a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo, RBMC. Em 94, o COCAR foi reativado, mas com o novo nome de CONCAR, no Ministério do Planejamento e Orçamento. É importante a gente observar que é necessário, né, no âmbito nacional, a gente regulamentar e instituir comissões nas entidades governamentais que estudem o nosso território, principalmente para oficializar, né? Por exemplo, você precisa fazer o seu cadastro, o cadastro do seu terreno na sua cidade. Mas como você vai fazer um cadastro se essa cidade não respeita uma normativa cartográfica, né? Fica muito complicado e fica um pouco jogado. Então, é necessário todo o país ter uma comissão, né, responsável por essa junção, né, das, das formas de se pensar a cartografia. Bom, em 99 foi o Ministério do Planejamento e Orçamento, onde estava o CONCAR, foi extinto e, por consequência, a comissão também foi desativada. Mas em 2000, né, no ano seguinte, o CONCAR foi reativado no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. E isso é comum de acontecer quando a gente tem as transições de governo, quando uma comissão faz parte de um ministério que deixa de existir, a depender da importância dessa comissão, ela é realocada num ministério de atividades semelhantes. E em 2001 foram retomados, então, os trabalhos da CONCAR. Em 2005, a gente teve uma nova redação, né, do Decreto 89.817, aquele que estabelecia as instruções reguladoras das normas técnicas da cartografia nacional. Uma das grandes novidades agora é que a gente mudava o nosso datum referencial, ou seja, nosso sistema de referência para a cartografia nacional, ele mudou a partir de 2005. Em 2008, foi instituída a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, o INDE. Bom, então, isso que eu passei para vocês agora foi, na verdade, um histórico para vocês verem de onde surgiram, né, as comissões que regulamentaram as normativas nacionais frente à cartografia. Agora nós vamos ver as principais leis e normativas do ponto de vista prático. E a gente começa citando a Constituição Federal, lá no seu artigo 21 e 22, que diz que, no artigo 21, compete à União organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional. Então, compete à União organizar todos os serviços de cartografia propriamente ditos, né? Era o que estavam, e isso a gente via, né, ao longo do histórico que eu passei para vocês, que era muito atribuído lá à Comissão Nacional de Cartografia, lá no COCAR. Compete também, no artigo 22, compete privativamente à União legislar sobre os sistemas estatístico, cartográfico e de geologia nacionais. Então, a União decide, né, o que se pode legislar frente a algumas características específicas da cartografia, como, por exemplo, o sistema de coordenadas, né, que é o sistema cartográfico, e nós também, e a União também, ela
responsável por legislar, principalmente, o controle estatístico sobre o nosso território. Bom, em 1983, né, agora voltando, citando com uma maior clareza, é a resolução número 22 do presidente do IBGE, lá de 83, né? Ela especifica e normatiza de forma básica os levantamentos geodésicos e atribui à Diretoria de Geodésia e Cartografia os encargos pertinentes à expedição de instruções para o seu cumprimento e à adoção das providências para publicação, disseminação das especificações e normas gerais para os levantamentos geodésicos. Então, o IBGE, ele é o órgão responsável por isso aqui no Brasil. O IBGE também determina, na sua instrução normativa, o Sistema Geodésico Brasileiro. O Sistema Geodésico Brasileiro nada mais é do que uma série de pontos, né, marcados fisicamente no território, onde cada um desses pontos traz características das coordenadas locais, né? Ele é definido a partir do conjunto, então, de pontos geodésicos implantados na superfície terrestre, e ele é delimitado pelas fronteiras do país. Então, a gente tem uma série de pontos, né, espalhados em todo o Brasil, e são literalmente pontos mesmo. São alguns, eles são só uma moeda de cobre, outros estão com a moeda de cobre sobre um bloco de concreto, espalhados no Brasil, e cada um desses pontos é responsável pelo fornecimento de coordenadas tanto altimétricas quanto planimétricas para o Brasil, né? Existem, né, três níveis hierárquicos desses pontos que diz respeito à precisão deles. Mas isso aí a gente vai falar ao longo da aula. A princípio, né, o sistema geodésico brasileiro, ele era definido pelo elipsoide de referência internacional chamado de SAD 67, que é bem semelhante ao 69. O referencial altimétrico coincide com a superfície equipotencial, que contém o nível do mar, definido pelas observações maregráficas tomadas na Baía de Imbituba, no litoral de Santa Catarina. Então, o nível zero do nosso território, né, quando a gente se trata de altitude, por exemplo, Ouro Preto está a mais de 1.200 metros de altitude, em relação ao quê? Ao nível médio dos mares. Mas o nosso referencial para o nível médio dos mares é o nível médio que foi medido lá nessa baía de Imbituba, no litoral de Santa Catarina. Bom, aí eu apresento para vocês o elipsoide de referência, né, internacional de 1967, e a gente consegue observar aqui nele. Opa. Olha, ele tem o semi-eixo maior, o A, ou seja, o raio aqui, né, na linha do Equador, equivalente a 6.378.160 metros. Então, aqui a gente tem um semi-eixo nessas dimensões. O achatamento é na ordem de 1 para 298,25. O que isso significa? Imagina que a gente tinha inicialmente uma esfera, né? E nos polos dessa esfera a gente achatou. A cada 298,25 metros, nós achatávamos 1 metro. Isso aqui é só uma equivalência, né? Então, por exemplo, esse aqui era, vamos achatar o eixo B aqui. Nós temos 298,25 metros no eixo B, então a gente achata ele em 1 metro, mais 1 metro, até ele adquirir esse formato elipsoidal. Bom, o eixo de orientação é topocêntrico no vértice do Chuá da cadeia de triangulação do paralelo 20 graus sul. Então, aqui nós temos o nosso elipsoide de referência, e aqui atrás nós temos o nosso geóide. O geóide é a forma aproximada da Terra, baseado na variação da gravimetria, né, da gravidade. Nesse caso, nós temos, para
para o SAD69, que é semelhante ao SAD67, uma coincidência na superfície do elipsoide com o geoide na região mapeada, que no caso é o Brasil. Então, se a gente quer mapear o Brasil, e o elipsoide de referência coincide com o geoide nessa região, nós podemos utilizar ele. Então, aqui nossa referência é um elipsoide que a superfície dele coincide com a superfície do nosso geoide. Porém, o centro de um não coincide com o centro do outro. Erros nos tipos de levantamento geodésico, né? Quando a gente vai trabalhar, então, com o nosso levantamento, inclusive o topográfico, a gente pode cometer alguns erros que podem ser evitados, né? O primeiro deles é o erro por engano, ou erro grosseiro. Por exemplo, você está fazendo as suas leituras e você mediu uma vez 69, mediu outra vez 69, mediu outra vez 96. A gente nota um erro grosseiro ali que pode ter sido um erro na leitura do observador. Se a gente teve muitas leituras 69 e apenas uma 96, isso pode dizer que o observador fez uma anotação equivocada. Então, foi um erro grosseiro, mas que ele poderia ter evitado. Então, o que a gente faz para corrigir um erro grosseiro? Nós podemos efetuar várias leituras e retirar aquelas leituras que apresentam dados muito exorbitantes, né? Como, por exemplo, leitura de 69, 69, 69 e uma 96, nós já retiramos 96 para evitar esse tipo de erro. Temos também o erro sistemático. Os erros sistemáticos, eles são erros onde a gente, através de formulações matemáticas e físicas, conseguimos corrigi-los, como, por exemplo, a utilização de uma trena em um ambiente muito quente. A trena, ela é achatada, né? E a gente consegue, através das leis físicas de termodinâmica, definimos qual seria a dilatação dessa trena num ambiente muito quente ou a contração dela num ambiente muito frio. Por quê? A dilatação ou a contração pode gerar uma medida equivocada, mas se nós soubermos a formulação matemática para essa correção, nós podemos fazer aquela medida e corrigir através desse conhecimento físico, né? Então, nós podemos utilizar a dilatação térmica, saber o quanto aquilo dilata e diminuir a nossa leitura. Ou então aumentar, a depender se foi uma contração ou uma dilatação. E, por fim, nós temos os efeitos acidentais, que são erros que, após as correções dos erros grosseiros e dos erros sistemáticos, eles se mantêm. Um erro acidental, por exemplo, é o aluno estar segurando, ou o topógrafo, o aluno ou o topógrafo está segurando uma baliza para ser lida, né, pelo observador e se distrai com o celular. Nessa distração, ele pode segurar a baliza de uma forma inclinada e essa leitura ser realizada de diversas vezes de uma forma equivocada, né? Então, é um erro que não é fácil de ser corrigido porque ele é um erro de manuseio, né? Então, o técnico ele não tinha a intenção de cometer o erro, mas como ele segurava o equipamento de uma forma irregular, ele aconteceu. Uma forma de diminuir isso é a gente aumentar o número de observações e observar as nossas atitudes frente aos levantamentos. Então, se você está fazendo um levantamento de precisão, você não pode se distrair com coisas como o celular, por exemplo, né? Bom, a instrução, né, a resolução do presidente, também ela traz uma classificação dos levantamentos geodésicos. Essa classificação, ela se realiza segundo algumas especificações e precisões que esses levantamentos necessitam. Elas são comumente utilizadas, são comumente tratadas como primeira, segunda ou terceira ordem, mas de uma forma mais fácil de se dizer, elas podem ser relacionadas ao nível de estudo do levantamento. Nós temos, então,
três classificações lá na resolução do presidente. A primeira delas é o levantamento geodésico de alta precisão, ou seja, de âmbito nacional. Um levantamento ele precisa ter uma alta precisão no âmbito nacional, porque ele fornece dados tanto para pesquisas internacionais, quanto dados fundamentais do território nacional. E como ele trata, né, da porção territorial muito grande, é necessário a gente ter pontos de controle com uma grande precisão. Então, como a gente vai tratar do espaço territorial nacional como um todo, a ordem, né, ou seja, o nível de precisão desse sistema tem que ser maior. Então, ele é de alta precisão e ele é no âmbito nacional. É o de primeira ordem, no caso. Levantamentos geodésicos de precisão, eles são mais no nível regional e a precisão dele aumenta conforme a valorização do sítio observado. Então, por exemplo, algumas regiões no Brasil têm um sistema de segunda ordem mais definido, mais bem definido do que outras, principalmente se aquela região tiver tiver adensada populacionalmente ou tiver uma finalidade econômica maior. Então, eles acabam colocando muitos pontos de segunda ordem sobre essa região em relação a outra que a gente não tem uma densidade populacional grande e a gente também não tenha uma necessidade econômica também grande nessa região. Aqui, a instrução do IBGE, ela fala essa valorização, né, principalmente em relação à relação econômica, mas também à relação social, por exemplo, a demarcação de territórios indígenas tem uma importância social muito grande, então ali tem uma necessidade de ter esse sistema, né, geodésico de segunda ordem maior também. Levantamento geodésico para fins topográficos, que são no âmbito local, aí são levantamentos com uma precisão mais local, então eles apresentam uma terceira ordem, né, de importância, e eles também consideram simplificações locais, principalmente porque, como a gente está estudando uma porção da superfície, né, terrestre, e não um território muito grande, nós acabamos desconsiderando alguns efeitos, né, dessa curvatura terrestre. Então, a precisão, né, local, né, não precisa ser tão grande quanto dos levantamentos de primeira e segunda ordem. A instrução, né, também traz para a gente especificações e normas gerais para o levantamento planimétrico e especificações para operações de levantamento. Aí aqui eu trouxe 3 exemplos de levantamento que ela traz para nós. O por triangulação, onde nós conseguimos marcar pontos no território e em cada um desses pontos nós conseguimos medir os ângulos que os vértices fazem entre si, e através desses ângulos nós conseguimos calcular as distâncias. Nós temos também o levantamento por triangulação, que ao invés do primeiro que mede os ângulos, o segundo nós medimos as distâncias, e com as distâncias nós conseguimos encontrar os ângulos. E, por fim, a poligonação, onde a gente trabalha tanto com ângulos quanto distâncias. A gente também tem, né, especificações e normas gerais para os levantamentos altimétricos, e aqui eu tenho a rede altimétrica do Brasil. Se vocês notarem, as regiões mais densas, né, elas apresentam um número de pontos altimétricos muito maior. Por exemplo, o Sudeste, o Nordeste, a região litorânea do Brasil, ela é repleta de pontos altimétricos. Mas a região da Floresta Amazônica, por exemplo, ela as próprias limitações, né, locais não apresentam uma rede altimétrica bem definida. Ela também traz especificações e normas gerais para o levantamento gravimétrico, que nada mais é do que definir o formato da Terra baseado baseado na variação gravimétrica, né, da superfície, e ela é muito importante
principalmente para a prospecção dos recursos minerais, né? Porque a gente sabe que quando essas anomalias, né, gravimétricas são muito grandes, muito consideráveis, a gente pode ter ali algum fenômeno mineral e isso pode nos ajudar na prospecção dos recursos minerais. Ela também traz especificações e as normas gerais para os levantamentos topográficos. E aqui alguns dos apêndices que a resolução traz para nós, que são os principais parâmetros constantes diretamente envolvidos na solução dos problemas geodésicos, parâmetros para a transformação de sistemas geodésicos e a sequência dos cálculos. Por exemplo, ela nos traz algumas transformações de um sistema para o outro, né? Quando eu falo de um sistema para o outro, eu estou falando qual que é a nossa referência. Se a nossa referência é um elipsoide lá do sistema de referência de 67, eu quero passar ele para 69, quais são os cálculos que eu faço para converter um sistema no outro, né? Já em 2005, a gente teve a resolução do presidente do IBGE, que fez a mudança do referencial geodésico. Até então, a gente tinha como referencial um sistema conhecido como SAD-69, e agora a gente está substituindo ele pelo SIGAS 2000, que é um sistema de referência que funciona para todas as Américas, e que entre 2005 e 2015 ele passaria por uma transição, né? Então as pessoas poderiam utilizar em seus trabalhos científicos e trabalhos locais, né? Ou trabalhos para entidades governamentais, elas poderiam utilizar tanto o SAD-69 quanto o SIGAS 2000 nesse período de transição, mas desde 2015, para um trabalho ser oficializado pelo governo, pelo IBGE, ele precisa estar no SIGAS 2000. O decreto de 89.817, lá de 1984, ele também estabelece normas a serem observadas por todas as entidades públicas e privadas, produtoras e usuários de serviços cartográficos sob a denominação de instruções reguladoras das normas técnicas da cartografia nacional. Essas instruções se destinam a estabelecer procedimentos e padrões a serem obedecidos na elaboração e apresentação de normas da cartografia nacional, e as entidades responsáveis pelo estabelecimento de normas cartográficas apresentarão suas normas à Comissão de Cartografia para publicação. Uma coisa importante que esse decreto nos diz é que, por exemplo, uma universidade ou uma entidade que cria uma normativa a fim de registro dessa normativa para uma instrução, né, nacional de cartografia, ela tem que passar por essa comissão, ela tem que submeter essa normativa desenvolvida para a comissão de cartografia, e essa comissão de cartografia define se essa instrução normativa é eficiente e por fim, ela pode acabar publicando a instrução e os demais topógrafos ou técnicos responsáveis já podem passar, então, a utilizar essa instrução criada, ou por entidades privadas, ou por entidades como universidades e centros de pesquisa. O decreto de 1984, né, 89.817, também traz uma classificação das cartas quanto à sua exatidão. Essa classificação ela é baseada no que você consegue visualizar ou no que você consegue observar na carta, baseado nas dimensões dela. Por exemplo, em se tratando de planimetria, uma carta para ser classe A, ela vai ter uma precisão cartográfica equivalente a meio milímetro vezes a escala. Essa escala é o denominador da escala, tá? Então, por exemplo, imagina que a gente tem uma carta de 1 para 25 mil. Essa daqui. Para ela ser de classe a gente deve conseguir observar nessa carta objetos com a dimensão de meio milímetro vezes 25 mil, de 12,5 metros, com um erro ali mais ou menos, baseado na fórmula de 0,3 milímetros vezes 25 mil.
Então, um objeto, uma carta de 1 para 25 mil e uma carta de classe A, nós conseguimos observar objetos com a dimensão de 12 metros e meio. Né? Então, uma carta de 1 para 25 mil, a gente consegue observar, por exemplo, uma residência. Mas não consegue observar um carro, porque um carro apresenta uma dimensão menor, então a gente não consegue visualizar um carro, apenas objetos superiores a essa dimensão, né? E o PEC altimétrico, ele faz uma relação com a equidistância. A equidistância, a gente tem que observar a tabela que o próprio decreto traz para nós. Então, por exemplo, um PEC altimétrico de uma carta de 1 para 25 mil de classe A é igual a meio vezes a equidistância. A equidistância é de 10 metros, então nós conseguimos ter um erro ali, né, uma precisão de 5 metros. Então, nas cartas de 1 para 25 mil, cartas altimétricas, a gente considera que nós podemos estar ali com uma variação de mais ou menos 5 metros. Aí tem o erro padrão que a gente pode associar a essa precisão. Aí aqui eu tenho os exemplos, né? Por exemplo, a escala de 1 para 2.000 para a classe CA, a gente tem um PEC planimétrico de 1 metro e um PEC altimétrico de meio metro, e assim por diante. Aí aqui tem uma série de exemplos, né? Nas cartas de 1 para 2.000, 1 para 5.000, 1 para 10.000, nas três diferentes classes. Qual que é a precisão que a gente consegue observar nos mapas ou cartas? Esse mesmo decreto também traz os elementos obrigatórios que devem conter uma carta: um índice de nomenclatura, a legenda com símbolos e convenções cartográficas, uma escala numérica e gráfica, referências planimétricas e altimétricas do sistema de projeção utilizado, o relevo deve ser apresentado por curvas de nível ou rachuras, ou ponto cotados, ou com curvas de nível com pontos cotados. A quadriculação quilométrica ou sexagesimal ou ambas devem ser usadas com a apresentação das coordenadas geodésicas dos quatro cantos da folha. Isso daqui são os grids, né, que a gente comumente trata na engenharia e na arquitetura. E é obrigatória a citação do ano de edição, bem como das datas de tomadas de fotografias, trabalhos de campo e restituição ou compilação, citando-as aos órgãos executores das diversas fases. Nas unidades de medida, deve ser adotado o Sistema Internacional de Unidades, o SI. O decreto também traz especificações gerais das normas cartográficas brasileiras. E agora eu vou falar de algumas normativas importantes para a nossa vida. Tem a NBR 14.166, que trata da rede de referência cadastral municipal e o procedimento para essas redes. Essa normativa ela fixa as condições exigíveis para a implantação e manutenção da rede de referência cadastral municipal, destinadas a apoiar a elaboração e atualização de plantas cadastrais, amarrar de um modo geral todos os serviços de topografia visando a incorporação às plantas cadastrais do município e referenciar todos os serviços topográficos de demarcação de projetos, de implantação e acompanhamento de obras de engenharia em geral, de urbanização, de levantamento de obras como construídas e de cadastro imobiliário para registros públicos e multifinalitários. São redes, então, né, municipais, pontos, né, específicos ali no terreno onde você tem conhecimento das coordenadas desse ponto, onde qualquer levantamento topográfico naquele município consegue se relacionar com esses pontos conhecidos. Então, eles conseguem se relacionar como se fosse um quebra-cabeça. Você faz o levantamento topográfico de um terreno e, através de um marco conhecido da rede de referência cadastral municipal, você consegue ligar esse seu levantamento topográfico. Existem também normas brasileiras relacionadas à qualidade ou aceitação dos serviços, né, topográficos, como a NBR 5.425,
que é um guia para inspeção e amostragem no controle e certificação de qualidade. A NBR 5426, que é um plano de amostragem de procedimentos na inspeção por atributos. A NBR 5428, que são os procedimentos estatísticos para determinação da validade de inspeção por atributos feitos pelos fornecedores. A normativa na NBR 8196, que trata do emprego de escalas, fixa as condições exigíveis para o emprego das escalas e define as escalas como sendo uma escala natural, de 1 para 1, ou seja, você consegue, por exemplo, desenhar uma caneta no tamanho e nas dimensões que ela tem em uma folha A4, na escala de 1 para 1. Caso você queira ampliar, né, um objeto, você pode aumentar a escala, né, desse desenho, ou seja, desenhar ele em dimensões superiores às originais, e dessa forma nós teremos uma escala de ampliação, onde o numerador é maior do que o denominador, que vai ser sempre 1. Por fim, a gente tem as escalas de redução, que são as comumente utilizadas na topografia, uma vez que os nossos projetos em desenho serão sempre menores que o nosso terreno, né? Então, a gente tem um denominador muito maior ou maior do que o numerador, que vai ser sempre 1. São as escalas de ampliação. A gente tem também, agora vou passar uma série de normativas, pessoal, que podem ser utilizadas tanto na topografia, quanto para o desenho técnico, quanto para os projetos arquitetônicos e projetos urbanísticos, se vocês forem realizar. Né, a gente tem, então, a NBR 8404, que trata da execução de caractere para escrita e desenho técnico. Então, nós temos aqui uma série de definições para como nós devemos escrever. Essas instruções vocês devem ver lá na disciplina de desenho técnico. Nós temos também a aplicação de linhas em desenhos e os tipos de linhas e a largura das linhas. Inclusive, a relação da cor da linha com as dimensões dela. A gente tem uma normativa que trata disso. O layout e as dimensões das folhas são tratados pela NBR 10.068, né? Cotagem para o desenho técnico, então as formas com que a gente indica as dimensões dos nossos objetos desenhados também apresenta uma normativa, que é a 10.126. A apresentação da folha para o desenho técnico, aí é que a gente observa a margem direita com a nossa legenda e nossas informações básicas. Isso é comum ser associado à margem direita, porque na hora de dobrar as folhas, fica fácil para a pessoa, quando ela pegar o seu projeto, ela identificar do que se trata antes de abri-lo. Norma técnica também para terminologias. Nós temos uma norma para o dobramento dos nossos projetos, que é a NBR 13.142. Nós temos também uma norma, né, que essa daqui ela é citada lá na norma técnica de topografia e desenho topográfico, que é a DIN 18.723, que é uma norma alemã que define, que classifica quanto à precisão os equipamentos de topografia. E, por fim, nós temos a norma 13.133, que eu já até coloquei na semana passada para vocês baixarem ela, porque é a normativa mais importante que a gente tem no curso, que é a que fixa as condições exigíveis para a execução do levantamento topográfico, destinado a obter, então, conhecimento geral do terreno, informações sobre o terreno destinado a estudos preliminares de projeto, informação sobre o terreno destinados a anteprojetos ou projetos básicos, e informações sobre o terreno destinados a projetos executivos. Ela também traz para nós uma série de informações quanto à aparelhagem,
Fases do levantamento topográfico, planejamento, seleção de métodos e aparelhagem, apoio topográfico, levantamento de detalhes, cálculos e ajustes, desenho topográfico final e relatório técnico. Também traz condições específicas frente aos nossos levantamentos, principalmente no que se diz aos erros, né, topográficos, estabelece os limites desses erros e estabelece a amarração do levantamento topográfico ao Sistema Geodésico Brasileiro de Referência. Também trata, né, da inspeção, que tem como objetivo assegurar o desenvolvimento dos trabalhos segundo as prescrições e recomendações da norma. Então, ela trata como devem ser feitas as inspeções dos levantamentos, das poligonais, dos cálculos. Por fim, ela também traz algumas condições de aceitação ou rejeição dos nossos levantamentos e projetos. Bom, para a gente entender, então, um pouco sobre as formas de representação da Terra, é necessário a gente ter ciência de onde isso parte. Isso parte lá das noções de geografia. A geografia é a ciência que estuda a localização e descrição dos lugares da superfície da Terra. Então, quando nós queremos descrever as características de um terreno, nós acabamos lidando com a geografia propriamente dita. Características intrínsecas ou então os fenômenos que acometem esse terreno, tá? Uma das formas de representação é o globo terrestre. Ele é comumente encontrado no formato de uma esfera, né? Mas a gente sabe que essa não é a aparência correta do nosso planeta. São a representação mais fiel da Terra, porque ela permite a nós a visualização de algumas deformações relacionadas à curvatura terrestre, e tem como desvantagem elas serem de difícil transporte e representarem a Terra de uma forma muito reduzida, né? A gente não consegue produzir, até consegue, mas eles vão apresentar alguns empecilhos, globos terrestres com dimensões exorbitantes. Quanto maior o globo terrestre, mais limitado vai ser o seu ponto observado, tá? A gente também tem os mapas, né, que são representações do espaço terrestre, eles são de fácil manuseio, de transportar e utilizar, e podem representar a totalidade da superfície terrestre como só uma parte dessa superfície. Então, ele tem essas vantagens também. Bom, agora os formatos que a gente trata a Terra, né? Existem alguns formatos principais. A gente tem a superfície topográfica, que ela é a superfície que mais se assemelha ao formato correto, né, da Terra. Nós temos o geóide, que é uma forma física baseada na variação do campo gravitacional real. Temos o elipsoide, que é uma aproximação do geóide para uma forma matemática aproximada, né? Então, com o elipsoide de referência fica mais fácil a gente se posicionar frente ao nosso planeta, porque ele apresenta uma forma matemática mais simplificada do que o próprio geoide. A gente tem o teluroide. O teluroide seria essa linha aqui, a segunda linha, que nada mais é do que um formato bem parecido com o geoide, só que ele se aproxima mais da superfície topográfica e a variação a variação das anomalias gráficas, elas são coletadas
à superfície, por isso que ele se assemelha mais à topografia, né? Nós também temos o quasi-geoide, que tem o teluroide, aí tem o quasi-geoide, que é uma integração desse teluroide. Ele não é muito utilizado, ele foi bastante utilizado pela União Soviética, mas ele, por não representar uma superfície, né, equipotencial, ele limita o seu estudo. Então, ele não é muito bem tratado, e muito bem utilizado também. Por fim, é quase já isso. Então, a gente tem o elipsoide, o geoide, o quasi-geoide, o teluroide e a superfície terrestre. O teluroide, ele se assemelha, então, à superfície. O quasi-geoide se aproxima mais do geoide. O quasi-geoide e o teluroide, ambos são teluroides, tá? A representação da superfície terrestre é feita, então, com recurso à cartografia, tanto analógica quanto digital, e se a gente considerar que 72% da nossa superfície é coberto por água, a gente tem, então, apenas 28% de terrenos secos. A geodésia, ela encarrega o estudo desse 28% da superfície sólida, mas ela também oferece algumas técnicas para o estudo aí, de hidrografia e oceanografia. Para descrever e representar matematicamente o terreno, a gente escolhe um número finito de pontos e determina suas posições num dado sistema de coordenadas. E essas redes geodésicas são, em primeira aproximação, uma representação da superfície. A partir das redes, dessas redes, a cartografia, através da detecção remota, adensa ou propaga essa representação ao tel pormenor. Tradicionalmente, essas redes geodésicas são divididas em três categorias. Isso aqui é uma repetição do que eu tinha falado para vocês lá das categorias, né? Primeira e segunda ordem e terceira ordem, que são é, as classes, né, de ordem de precisão, né? Não, pessoal, desculpe, desculpe, eu confundi aqui agora. Essas que são categorias diferentes. Categorias em relação à altimetria ou nivelamento, né? Planimétricos ou bidimensionais e a tridimensional que tem além, né, dessas classificações, tanto de longitude e latitude, ela tem classificação de altitude. Aí aqui a gente tem a rede de nivelamento, né, que é um exemplo da rede de nivelamento de Portugal. Aqui é a rede geodésica bidimensional de Portugal. Primeira e segunda ordem, ela tem aquela relação, sim, de ordens com a precisão, né? Então, primeira ordem, ela tem, de novo aqui, a primeira ordem, ela tem uma necessidade de precisão maior, então, são pontos distribuídos ao longo de todo o território nacional, e as de segunda ordem têm uma necessidade de precisão um pouco menor, porque ela se trata mais de forma regional, e elas podem ser conectadas com as redes de segunda ordem, tá? Essa aqui é a rede lá de Portugal. Aí aqui são os exemplos, né, de como são esses pontos, né, vistos, né, na superfície de Portugal, eles têm essa aparência. Então, aqui o ponto de primeira ordem tem essa aparência, segunda ordem tem essa, terceira ordem essa. E a tridimensional, que tem esses pontos com sistema GPS dinâmico, onde a gente observa, né, uma rede tridimensional. Aí, no topo dele tem um sistema de GPS, GNSS. A forma dada pelo geoide, então, de acordo com a ideia de Gauss, o geoide é encarado como uma representação da figura da Terra. É uma superfície com um significado físico preciso, com a superfície equipotencial de referência, que na verdade é o nível médio dos oceanos. O geoide corresponde à superfície de um fluido homogêneo.
Sendo o geóide muito próximo do nível médio do mar, ele representa 72% a forma exata da Terra. Porque, de novo, como a gente tem 72% da nossa superfície coberta pelos oceanos, e o geóide parte, né, do nível médio dos oceanos, significa que 72% dele apresentam a forma exata da Terra. E dada a dinâmica e a heterogeneidade das águas oceânicas, a comparação entre o geóide e a superfície oceânica é feita por via uma superfície estacionária, que é o nível médio do mar. Aí aqui eu pus só uma figura explicando como é dado isso. Aí a gente tem aqui as ondulações, né, do oceano. O geóide, essa linha preta aqui, passando, ele toma, né, o nível médio dos mares como referência. Aí aqui a gente tem as variações, né, tanto da linha que se aproxima da superfície do oceano, quanto o elipsoide de referência, a linha que se aproxima do nível do oceano com a superfície topográfica, a linha do oceano com a superfície do geóide, e aqui à esquerda eu coloquei essas diferentes classificações, tá? Eu não vou ficar lendo não, porque senão a gente vai ficar delongando muito e esse não é um assunto importante, muito importante para a gente. Aqui são as formas dadas pelo geóide, né, baseado nessas anomalias gravíticas que acontecem ao redor do mundo. Esse é o nosso geóide, e se nós observarmos, ele varia entre os 70 metros acima do elipsoide no Atlântico e os 100 metros abaixo do elipsoide no Oceano Índico. Então, imagina que a gente vai ter um elipsoide de referência semelhante a esse geóide apresentado, onde a superfície do meu geóide vai estar 70 metros acima da superfície do meu elipsoide no Atlântico, ou seja, essa região aqui ela vai estar 70 metros acima do meu elipsoide de referência e 100 metros abaixo do elipsoide no Oceano Índico. E essa região aqui do Oceano Índico vai estar 100 metros abaixo do elipsoide de referência, tá? A aproximação, então, do geóide com o elipsoide tem essas ondulações geoidais aí. Então, vamos lá. O elipsoide de referência é a definição de primeira ordem da forma não esférica da Terra, definida por um elipsoide de revolução com raio equatorial igual a esse valor aqui e o achatamento igual a esse valor aqui. Isso eu já expliquei para vocês lá no começo da aula, né? Tomando o valor da ondulação máxima no geóide, que é de 100 metros, se a gente dividir essa ondulação 100 pelo raio, né, do nosso elipsoide, a gente obtém um valor aqui de 1,6 vezes 10 a menos 5. Para deixar isso mais fácil de se tratar, a gente pode dizer que é aproximadamente 16 partes por milhão, né? 16 vezes 10 a menos 6. E, consequentemente, então, se a gente tem uma relação da ondulação sobre o raio, né, é, é, do nosso elipsoide, a gente tem um valor tão pequeno, a gente pode tentar fazer uma associação. Vamos pegar o raio equatorial do nosso elipsoide e somar com a ondulação. Como o nosso valor de raio é muito grande, se a gente somar só 100 metros ao longo desse valor gigantesco, nós não vamos ter uma alteração considerável. Então, a gente pode dizer que ele se mantém o mesmo. A mais N é igual a A. Porém, se a gente considera agora, ao invés de um elipsoide, uma esfera, a ondulação ela não é mais, deixa de ser 100 metros e passa a ser 10,7 quilômetros. Se eu fizer esse mesmo cálculo, né, 10,7 quilômetros dividido por 6.378 quilômetros, eu vou ter um valor que vai ser maior do que a relação anterior. Se eu somar o meu raio agora da esfera com a minha ondulação, que é muito grande, eu vou ter uma variação agora considerável.
Então, A mais N não vai ser igual a mais A. Vai ser igual a um A mais uma variação considerável. Então, isso nos garante, né, que a aproximação pela elipse, a aproximação do geoide com a elipse é maior do que a aproximação do geoide para uma esfera. Por isso que a gente comumente associa o formato da Terra a uma elipse e não a uma esfera. Aí está a forma dada, né, do elipsoide de referência com o geoide, né, visto de diferentes ângulos. Aí aqui são alguns formatos, né, da Terra estudados. O primeiro de todos considerava a Terra como uma elipse, ou seja, não tinha um achatamento, 1 sobre infinito, 0, não tinha achatamento, e a forma da Terra era esférica. Hoje, né, a gente já utiliza um raio equatorial grande, um achatamento considerável, e esse formato se aproxima mais ao formato real da Terra do que o formato de esfera. Aí aqui é um mapa, né, da variação da ondulação do geoide. E aqui como a gente pode calcular isso, né? Então, a gente tem, por exemplo, nessa superfície amarela, a superfície topográfica. Nós temos a superfície aqui dessa linha vermelha, a superfície do nosso elipsoide de referência. E a gente tem a superfície azul, que é o nosso geoide. Se a gente pega a variação entre o nosso elipsoide e o nosso geoide, nós temos uma coisa que a gente chama de ondulação geoidal. A variação entre o geoide e a superfície topográfica é a nossa altura ortométrica. O somatório da altura ortométrica mais a altura ou ondulação geoidal é igual à nossa altura geométrica ou elipsoidal, que nada mais é do que a variação entre a topografia e o elipsoide de referência. Vale lembrar que esse cálculo aqui, h' igual a h mais n, ele pode modificar se o traçado da elipse ficar abaixo do traçado do geoide, n vai ser igual a positivo, e ele vai ser negativo quando o traçado da elipse ficar acima do traçado do geoide. Então, n pode ser positivo e negativo, e a gente tem que tomar cuidado com essas variações. Então, é muito bom a gente desenhar, né, as nossas formas, né? Vou desenhar aqui para mostrar para vocês. Então, vamos supor aqui que eu tenho o meu elipsoide, ou seja, que é a superfície do meu elipsoide. Aqui eu tenho o meu geoide. Vou colocar aqui o meu elipsoide. Aqui o meu geoide. Professor, não está mostrando. Isso. Estou mostrando? Não. Espera aí, gente. Agora apareceu? Sim. Vou desenhar de novo, então. Então, aqui eu tenho o meu elipsoide. Aqui eu vou desenhar o meu geoide. E aqui eu vou desenhar a superfície terrestre, que é a superfície topográfica. Bom, a variação entre o meu elipsoide e o meu geoide é a minha ondulação geoidal, que a gente chamou lá na nossa apresentação de N, é a ondulação geoidal. Aqui.
é N. A variação entre o geoide e a... Opa, vou voltar aqui para o quadro. A variação entre, então, o nosso elipsoide e o nosso geoide é N. A variação entre o nosso geoide e a nossa superfície topográfica é o H, que é a nossa altura ortométrica. E por fim, a gente tem a nossa altura geométrica, né? Ou é a altura elipsoidal, que nada mais é do que a variação entre a superfície topográfica até o elipsoide. Hzinho. Bom, observando aqui nesse contexto, onde o geoide está acima do elipsoide e a topografia está acima do geoide, nesse primeiro caso, Hzinho é igual a H mais N. Agora vamos para o segundo caso aqui, onde N é a variação entre o geoide e o elipsoide, H é a variação entre o geoide e a topografia, e Hzinho é a topografia com o elipsoide, né? Então, Hzinho é a topografia com o elipsoide. Nesse segundo contexto, Hzinho é igual a H menos N. Entenderam? Então, para ficar mais fácil da gente identificar esses conceitos, né, essas fórmulas, é bom a gente entender o que se acontece. Então, lembra, H, que é a altura ortométrica, é a variação da topografia com o geoide. N, que é a ondulação geoidal, é a variação do geoide e o elipsoide. Hzinho é a ondulação geométrica, né, ou altura geométrica, é a variação entre a topografia e o elipsoide. Quando o geoide encontra-se acima do elipsoide, Hzinho é igual a H mais N. Quando o geoide, encontra-se abaixo do elipsoide, Hzinho é igual a H menos N. Por isso que lá na apresentação eu coloquei para vocês que N vai ser positivo quando o traçado da elipse ficar abaixo do traçado do geoide e negativo quando o traçado da elipse ficar acima do traçado do geoide, tá? Mas é importante a gente ter os conceitos mais bem definidos, porque isso aqui é o mais comum de se acontecer, mas a gente pode ter, eventualmente, dependendo do nosso elipsoide de referência, a gente pode ter a topografia abaixo do nosso elipsoide, ou então a gente pode ter a topografia abaixo do geoide. Isso pode acontecer dependendo do nosso geoide e dependendo do nosso elipsoide de referência. Não é comum, não é regra, mas é bastante comum a gente encontrar essa questão no valor da ondulação geoidal. Por isso que eu destaquei apenas ela aqui, tá bem? Bom, gente, nesse conceito aqui até agora, eu sempre costumo colocar uma questão de prova para a gente calcular essas alturas aí. Toda prova minha eu peço para vocês calcularem a altura de alguma coisa baseado num desenho. Esses conceitos de legislação, normativas e tudo, é porque eu tenho que passar para vocês, mas eu não gosto de cobrar porque são muito confusos e a gente vai aplicar isso no dia a dia. Então, cobrar isso numa prova ia ser decoreba. Mas, no caso das dimensões da Terra, nessas formulações, eu gosto porque é um exercício simples e não é tão complicado. Na verdade, simples e não tão complicado é a mesma coisa, né? É um exercício simples e legal de se fazer. Bom, agora a gente vai passar para os conceitos de terra plana, que acontecem bastante na topografia, tá? Bom, aí que eu trouxe uns experimentos
dos terraplanistas, né? A gente, topógrafo, até teve alguém que comentou lá na- no exercício da semana passada, brincando que os topógrafos eram terraplanistas, mas não, é só uma forma de simplificação dos cálculos, a gente acaba considerando essa superfície analisada como uma superfície plana, né? Assim como, por exemplo, vocês num projeto de urbanização, vocês não consideram, por exemplo, no traçado das vias, na posição dos seus lotes, a curvatura do terreno, né, em relação às dimensões da Terra. Por quê? Porque esses espaços, eles apresentam uma superfície mais reduzida da superfície terrestre, e para essa superfície terrestre a gente não tem uma distorção tão acentuada. Então a gente acaba desconsiderando a fim de simplificar os nossos projetos. Então não são só os topógrafos que partem dessa premissa que uma porção da superfície terrestre vai ser plana. Até os projetos mesmos de urbanização também podem utilizar dessa premissa, né? Porque senão, imagina, vocês estão desenhando uma via, aí tem que considerar que ali tem uma interferência da curvatura terrestre, aí vocês têm que fazer o seu desenho de uma forma com que essa curvatura seja corretamente alocada. É praticamente inviável, né? E é até difícil da gente desenhar isso. Aí aqui eu trouxe alguns experimentos que os terraplanistas gostam de fazer, né? Um deles é, por exemplo, colocar duas paredes com um buraco e, de um lado, iluminar com uma lanterna e, do outro, com uma câmera, conseguir obter a luz dessa lanterna. Aí eles falam, nossa, a luz passou linearmente por essas duas paredes, então a Terra é plana. Mas isso é uma forma equivocada. Por quê? Quando a gente considera agora uma distância maior, a curvatura terrestre interfere nisso. Então, você projeta a sua luz, mas essa luz projetada não encontra a câmera, porque agora a curvatura terrestre impossibilita você de de fazer isso da forma com que você pretendia. Mesmo estando na mesma distância, ó, 17 pés, 17 pés, 17 pés, um desenho de cada 17 pés também para cada um dos desenhos, mas a distância aqui entre as paredes, entre a câmera e entre o observador são muito superiores, a ponto de a curvatura terrestre interferir nessa observação. Um outro exemplo, né, também dado por eles, é você pegar uma régua, colocar sobre o horizonte, principalmente se for um horizonte marítimo. Você tem a impressão de que está tudo reto. Então a Terra é plana. Não, a Terra não é plana por isso, é porque as dimensões que o observador consegue visualizar são reduzidas. Ele não consegue visualizar. A Terra é tão grande, ela é redonda, mas ela é tão grande que na porção que a gente consegue visualizar da superfície terrestre, essa distorção é quase mínima. Então a gente não consegue, né, distinguir isso. Mas, em contrapartida, a gente não consegue visualizar os pontos distantes, porque a distorção já passa a considerar. Então, por exemplo, uma pessoa numa ilha no Oceano Atlântico, distante do continente, não vai conseguir visualizar o continente porque a interferência ali da curvatura terrestre vai ser considerável. Então, a curvatura terrestre vai acabar impossibilitando das pessoas nessa ilha visualizarem o continente, porque a distância ali foi superior à distância limite onde a gente pode considerar a superfície como plana. Os terraplanistas estão, então, equivocados, porque, assim como a Mafalda ali, eles acabam desconsiderando os efeitos da escala, né? Então, como eles desconsideram os efeitos da escala, eles acabam cometendo interpretações equivocadas. A Mafalda, nessa tirinha dela, é muito interessante, porque ela
observa e fala que o mundo é mais bonito no globo terrestre porque ele encontra-se numa escala reduzida. Então, você não consegue ver as imperfeições dele. Bom, na topografia, lá na instrução normativa, a NBR 3133, diz que a gente pode desconsiderar os efeitos originários da curvatura do planeta até um limite de 80 quilômetros. Então, por exemplo, em um projeto topográfico que vá de Ouro Preto até próximo ali de Belo Horizonte, a gente pode desconsiderar os efeitos da curvatura terrestre, porque isso não atinge esses 80 quilômetros. Aí que tem algumas formas, né, da gente corrigir os efeitos da curvatura em levantamentos altimétricos. Na verdade, isso é muito complicado de se tratar, porque vocês viram que a distância tem que ser muito grande. Na verdade, esse efeito desse erro, ele é mais comum associado quando a gente tem interferência da temperatura, quando o dia está muito quente, acaba que a luz, ela passa de uma forma diferente, e nos pontos observados muito distantes, a gente consegue visualizar uma distorção ali. Vocês já viram um asfalto quando está muito quente, que a gente vê que a imagem fica balançando na superfície? Esse efeito da interferência térmica, ele pode acontecer também nos trabalhos topográficos. E como a gente consegue corrigir isso num trabalho de nivelamento? Basta a gente colocar os nossos pontos observados a serem nivelados na mesma distância com o observador. Então, eu quero nivelar esse ponto A e o ponto B. Para eu fazer as correções, basta eu colocar a distância do ponto A para o meu ponto observado, do observador, e a distância do observador para o ponto B, as mesmas. Então, os erros que acontecerem aqui, na hora de subtrair, né, um nível do outro, eles vão ser subtraídos pelos erros de cá. Como os erros são através da colimação, eles tendem a ser iguais. Então, eles se subtraem e a gente acaba tirando os erros do nosso levantamento. Nesse caso, do nivelamento. Então, nos nivelamentos que a gente for fazer, a gente tende a fazer isso, né? Coloca os pontos observados na mesma distância do observador, a fim de diminuir esses erros de colimação. Tipos de trabalho topográfico. A gente tem a planimetria, que eu já tratei com vocês na aula passada, né? Aí eu trouxe o livro do Spartel, que é quando a gente tem interesse em apenas na representação plana, né, do nosso local a ser observado. Então, por exemplo, aqui a gente tem a representação de um parque onde a gente não tem interesse nas diferenças de nível ao longo do parque. Então, a gente não precisa desenhar as curvas, senão que apenas a planimetria do nosso terreno. Uma planta arquitetônica, como a gente não costuma colocar as diferenças de níveis, né, nessa planta arquitetônica, ela também acaba sendo uma planta ou carta planimétrica. Exemplos de levantamentos planimétricos, aí aqui a gente tem a triangulação, onde a gente mede, né, na verdade aqui é porque depende do autor. O IBGE trata esse tipo de levantamento como trilateração, onde a gente mede os lados, com a medida dos lados a gente consegue encontrar os ângulos. E o IBGE também considera a triangulação como a medida dos ângulos para depois encontrar os lados. Mas alguns autores acabam tratando da trilateração como triangulação também. Então, aqui a gente tem a medida dos lados para encontrar os ângulos. Assim como a gente pode fazer o oposto também, medir os ângulos e encontrar os lados, né? Mas para medir os ângulos e encontrar os lados é importante a gente também saber alguma distância também, senão a gente não consegue desenhar os nossos projetos. A irradiação, onde através de um ponto estacionário, né,
a gente consegue visualizar pontos de interesse no nosso terreno e medir a distância desses pontos com o observador e o ângulo que o norte ou um ponto principal faz com esse ponto observado. Então, esse ponto 1 faz o ângulo alfa 1 aqui com o norte e ele está a uma distância tal do meu observador. O ponto 2, ele faz um ângulo alfa 2 e está a uma distância D2 do observador e assim por diante. Coletando essas informações, depois com a ajuda de um software, ou então manualmente mesmo, nós conseguimos projetar o nosso desenho. A interseção, que nada mais serve do que uma forma da gente obter distâncias de pontos muito distantes do observador através de observações angulares e da distância entre duas bases. Então, eu instalo um equipamento aqui, meço os ângulos que formam entre um ponto observado e o segundo ponto observado e uma terceira estação. Depois, eu mudo o meu equipamento de local, meço os ângulos que os pontos observados fazem com o meu equipamento, assim como eu também meço a distância entre essas duas estações. Com esses ângulos medidos e com essa distância, nós conseguimos calcular a distância x entre esses dois pontos observados distantes. Nós também temos os levantamentos por ordenada, que consiste em determinar alinhamentos seja em abscissa, mais ou menos paralelo ao detalhe a ser levantado. Então, por exemplo, imagina que a gente tem um quarteirão, no fundo desse quarteirão a gente tem um córrego, e nós vamos fazer o levantamento da seguinte forma. Posicionamos um equipamento aqui e medimos a distância que ele faz, e aqui embaixo a gente tem a rua. Medimos a distância desse ponto com o córrego, e assim por diante. Ando mais um pouco na ortogonal, com a minha primeira distância, meço a distância com o córrego, e assim por diante. Dessa forma, eu consigo fazer o meu levantamento. Para eu calcular a área desse tipo de levantamento é muito simples. Eu pego a fórmula matemática para o contorno do córrego e integro ela. A integração é a área abaixo da curva. Então, se eu tenho o córrego no formato curvo, ao integrar essa fórmula do córrego, eu obtenho a área do meu terreno. Por fim, eu tenho o caminhamento, que nada mais é do que a gente observar, através de pontos estacionários, os pontos de interesse próximos das estações e, caminhando com a estação em uma figura geometricamente conhecida, denominada poligonal, a gente consegue, como se fosse um quebra-cabeça, unir esses pontos coletados por cada uma das estações. Esse processo chama de caminhamento. Altimetria. Aí aqui eu trouxe trechos do livro lá do Segatini, do Silvio Segatini. A altimetria nada mais é do que a diferença de nível ou de cota, diferença de altitude ou de cota de locais de interesse, Aí aqui a gente tem o nivelamento geométrico, onde através de um equipamento e apenas através de cálculo matemático simples, subtração, a gente consegue obter a diferença de nível dele. Por exemplo, nesse exemplo aqui da figura, observando a figura da direita, eu faço uma leitura. Essa leitura, olha, considerando que é um nível, ela é menor do que a leitura feita na esquerda, considerando que eu estou utilizando a mesma régua, ou mira, como é chamado esse equipamento. Então, aqui eu tenho uma leitura, aqui eu tenho outra leitura. Se eu pego essa leitura maior menos essa leitura menor, eu obtenho a diferença de nível entre esses dois pontos observados. Então, é uma leitura menos a outra. Para um caso onde a gente está estudando uma rampa ascendente, a gente pega a leitura
do ponto menor menos a leitura do ponto mais baixo menos a leitura do ponto mais alto. Para uma rampa descendente é o contrário, a leitura do ponto não é a mesma coisa, é a leitura do ponto mais baixo menos a leitura do ponto maior. Sempre assim. Aí você vai ter a diferença de nível. Tá? A gente tem o nivelamento trigonométrico, onde a gente utiliza de trigonometria para calcular distâncias de forma indireta. Então, aqui a gente tem uma série de triângulos retângulos, olha, aqui. A gente pode ter um voltado por cima aqui também. E através desses triângulos retângulos a gente consegue calcular os catetos, e com esses catetos a gente consegue calcular as distâncias. Calculadas as distâncias, né, dos catetos e as distâncias aqui, a gente consegue calcular também a diferença de nível. A gente vai fazer um exercício específico para isso na aula de nivelamento mais para frente. Também tem o nivelamento pela tecnologia GNSS, que nada mais é do que, com o uso de um GPS, esse que é um GPS RTK, você coleta a altitude de um ponto e subtrai sobre a altitude de um outro ponto coletado e tem a diferença de nível dessa forma. E a gente tem o nivelamento a laser. Aqui tem um exemplo de uso do nivelamento a laser, que é, por exemplo, para evitar que equipamentos escalem mais do que o previsto em projeto e também evitar acidentes. Então, por exemplo, aqui tem um equipamento, ele vai ficar ali num prisma na escavadora, e caso seja escavado um buraco maior do que o previsto, começa a se escavar um buraco maior do que o previsto, esse nível a laser aqui vai identificar isso e vai desativar o processo de escavação. A gente também pode utilizar uma estação robótica com vários pontos ao longo do nosso, ou então um teodolito digital, ou então uma estação total, e com vários pontos ao longo do nosso terreno, a gente consegue calcular a diferença de nível entre eles de forma automatizada também. E aqui tem um laser também que faz o mesmo serviço. Ele pega vários pontos ao longo do terreno, calcula essas diferenças. Bom, a planialtimetria, então, nada mais é do que um estudo, né, através daquele nivelamento trigonométrico, né, com os triângulos retângulos, onde a gente consegue trabalhar a planimetria com a altimetria ao mesmo tempo, através dos triângulos retângulos. Por fim, a gente tem a locação, que ela é importante tanto na etapa de projeto quanto na etapa de execução, que funciona como uma orientação para a gente se identificar no terreno, né? Então, aqui, por exemplo, tem o exemplo de gabaritos de uma obra, né? Os gabaritos, eles são colocados aqui com a ajuda da topografia, e após serem colocados, a gente consegue traçar com o auxílio de linhas, né? Onde a nossa obra vai ser alocada. Então, por exemplo, a gente define no projeto as dimensões do nosso projeto. Com a ajuda do teodolito, a gente aloca esses pontos no nosso terreno. Após alocar esses pontos no terreno, com o gabarito, a gente consegue, então, fazer o cruzamento entre esses pontos e desenhar um gabarito inicial para a nossa edificação começar a ser executada.